Continuando, então, tínhamos o prisma triangular e fizemos essas secções planas. E aí, desmantelando essas três peças, a gente vai ter uma pirâmide, na verdade, três pirâmides, tá? É só desmantelar essas três peças. Três pirâmides triangulares, aí sinalizadas aí pelos números 1, 2 e 3. Eu sugiro que, caso que vocês queiram, né, pausem aí o vídeo e tentem ver mais detalhadamente, né, como é que esses cortes estão sendo feitos. O que acontece agora com essas três pirâmides triangulares? O que acontece? O volume da primeira pirâmide é igual ao volume da segunda pirâmide. Por quê? Porque os triângulos ABC e EDF ou DEF são iguais, né, são congruentes, e essas pirâmides, obviamente, aí têm a mesma altura, tá? Os triângulos são iguais porque eles são ambos triângulos da base do prisma, né, que a gente sabe que são congruentes, são o mesmo, tá? Então, novamente, como tem a mesma base, né, a mesma área da base e a mesma altura, tem o mesmo volume. Analogamente, o volume da pirâmide 2 é igual ao volume da pirâmide 3. Por quê? Porque os triângulos BEF, que é o triângulo lá da parte posterior aqui, da parte de trás, né, da pirâmide, é igual ao triângulo BFC, que também é o triângulo posterior aí da nossa pirâmide 3. Porque repare lá que o corte dividiu a face quadrangular do prisma, quadrangular não, né, face aqui é um quadrilátero, né, quadrangular, face quadrangular do prisma em duas partes iguais, então em dois triângulos iguais, por isso que esses triângulos são iguais. E, naturalmente, tem a mesma altura, então tem o mesmo volume. E o que acontece? Qual é o volume do nosso prisma? Como ele foi dividido aqui nessas três pirâmides, o volume do nosso prisma vai ser a soma dos volumes das pirâmides, V1 mais V2 mais V3. E como esses volumes são iguais, a gente vai denotar ele por V. A gente vai denotar eles por V. Então, isso é igual a 3 vezes esse volume V. Agora, passando 3 dividindo, a gente encontra que o volume V da nossa pirâmide, né, com base triangular, ou das nossas pirâmides, é o volume do prisma dividido por 3. O volume do prisma que a gente já viu é a área da base vezes a altura. Então, tá aí, o volume da nossa pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, ou a terça parte do volume do prisma. Então, veja aí, confirmando que o volume da pirâmide depende apenas da área da base e da altura. Esse procedimento foi feito para pirâmides de base triangular, mas a gente reforça, né, que é válido para qualquer pirâmide, pelo mesmo princípio, né? Basta a gente pegar uma pirâmide com uma base triangular que tem a mesma área do polígono da base dessa nossa pirâmide em questão, tá? Então, para todas as pirâmides é válido que o volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Vejamos um exemplo simples. Calcular o volume do tetraedro regular, sabendo então que H é 12 raiz de 2 e L é 12 raiz de 3. Então, o tetraedro regular nada é que nossa pirâmide de base triangular aí, né? Pirâmide regular. O polígono da base é regular, ou seja, o polígono da base, nesse caso é um triângulo equilátero. E nos é dado aí, então, o lado do triângulo, que é 12 raiz de 3, e a altura da pirâmide, que é 12 raiz de 2. Então, aplicando a fórmula, a gente precisa encontrar primeiro a área da base, sendo um triângulo equilátero, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, o lado é 12 raiz de 3, elevando ao quadrado a gente tem 144 vezes 3, a gente pode dividir ali 144 por 4 e multiplicar por 3, né? Dá 36, é 36 vezes 3, 108 raiz de 3, essa é a área da base. Calcular o volume, multiplicamos a área da base pela altura que também é dada, que é 12 raiz de 2. Aí a gente pode simplificar o 12 por 3, então fica 4 vezes 108, né? 108 raiz de 3 vezes 4 raiz de 2,
108 vezes 4, 432, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Então, o volume desse nosso tetraedro é 432, raiz de 6 centímetros cúbicos. E agora, para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos a um exercício. Dentro de uma caixa cúbica de 20 centímetros de aresta, totalmente cheia d'água, foi colocado um sólido maciço com a forma de um octaedro regular, de maneira que seus vértices ficassem exatamente nos centros das faces da caixa cúbica, fazendo parte da água derramar para fora da caixa. Observe a figura. Então, temos aí uma caixa cúbica, ele nos dá a medida da aresta em centímetros, que é 20, ou seja, né, a medida do lado dos quadrados que formam esse nosso cubo. E aí esse octaedro regular, né, foi colocado aí dentro dessa caixa, maciço, e aí um volume de água, aí uma parte da água foi para fora dessa caixa, certo? Relembrando então o octaedro regular, o polígono, né, das faces é um polígono regular, nesse caso face triangular, a gente tem que as faces desse octaedro é um triângulo retângulo. E aí no primeiro item ele pergunta assim, qual é a área da superfície externa desse octaedro, né? Então veja, a área da superfície externa vai ser a soma das áreas de todos esses triângulos. Como a gente tem 8 faces, a gente vai ter que a área total, né, da superfície externa é 8 vezes a face do triângulo. Como é um triângulo equilátero, a gente só precisa da medida do lado. Então observe aqui, por exemplo, esse lado. Como ele diz que os vértices do octaedro estão nos centros das faces do cubo, a gente consegue extrair daqui um triângulo retângulo da seguinte forma ali, né? Com os catetos valendo 10, que é metade do lado do quadrado, que é 20, e a diagonal é exatamente o lado do triângulo retângulo que eu quero descobrir. Então, novamente, pela fórmula de Bhaskara, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente tem que o L ao quadrado é 100 mais 100 igual a 200. A gente vai extrair a raiz, que vai ser usado também no próximo item, né? Extraindo a raiz, a gente encontra 10 raiz de 2. Então, a área do triângulo equilátero, L quadrado raiz de 3 sobre 4. L quadrado a gente tem que é 200, dividido por 4, 50 raiz de 3. Temos 8 faces, então a área total do octaedro é 8 vezes a área do triângulo. Então, 8 vezes 50, 400 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos aqui salvar essa informação, né? Então, a área total 400 raiz de 3 centímetros quadrados e o lado do nosso triângulo da face do octaedro, 10 raiz de 2. E aí, no segundo item, ele pergunta o seguinte, calcule o volume de água em litros que permaneceu na caixa após o sólido ser colocado em seu interior. Então, o volume que está aqui dentro da caixa, tá? Então, qual seria esse volume de água? Bom, como ele diz que a caixa estava cheia, né? Seria, então, o volume de água comportado pelo cubo, tá? Então, qual seria? 20 vezes 20 vezes 20, menos o volume do sólido. Então, o volume que a gente quer encontrar é 8.000, 20 vezes 20 vezes 20, menos o volume do octaedro. Agora, o que a gente observa é que esse octaedro nada mais é do que duas pirâmides colocadas, né? Colocadas ali na sua base. E a base, que é o polígono, ele tem um volume nulo, ele não conta, né, para o cálculo do volume. Então, o volume total do octaedro vai ser igual a duas vezes o volume da pirâmide. E o volume da pirâmide a gente acabou de aprender a calcular. A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, vamos ao cálculo. Volume da pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3. Agora, a base dessa pirâmide também é um quadrado, por causa da informação, né, que os vértices do octaedro tocam os centros do cubo. Então, a base é um quadrado, área do quadrado, lado ao quadrado, lado é 10 raiz de 2, vezes a altura. Agora, a altura também é 10, veja, né? A altura é a distância aqui do vértice da pontinha aqui do octaedro, né? A gente está calculando de uma pirâmide só, até o quadrado aqui da base. Então, a gente tem exatamente metade do lado do quadrado. Então, vezes 10 dividido por 3, 10 raiz de 2 ao quadrado 200, vezes 10, 2.000, dividido por 3.
Indo em frente, então, o volume do octaedro é 2 vezes o volume da pirâmide, ou seja, 4.000 sobre 3. E agora a conta que a gente tem que efetuar é 8.000 menos o volume do octaedro. 8.000 menos 4.000 sobre 3. 3 vezes 8, 24, menos 4, 20.000 sobre 3 centímetros cúbicos. Agora veja, né, que o exercício ele nos pede a informação em litros. E aí a gente recorda aqui rapidamente, né, uma tabelinha de medidas de volume. Aqui a gente tem, ó, centímetros cúbicos, 0,001 litros. Então veja, para a gente transformar aquele valor em centímetros cúbicos para litros, a gente tem que multiplicar por 10 a menos 3. Então voltando aqui, multiplicando 20.000 sobre 3 por 10 a menos 3, são 3 zeros que se cancelam, ou a gente obtendo então a resposta aí de 20 terços de litros, né? 20 sobre 3 litros. Esse é o volume da água que fica depois de ser colocado sólido. E por hoje é só.